E agora a gente viaja lá para os Estados Unidos, Nova York. Mariana Jangiacomo já está aqui prontinha para nos informar. Mariana, aconteceram mais protestos contra a violência policial por aí, né? Dessa vez por quê? Bom dia. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos. Exatamente. Ontem à noite, cidades como Nova York, Los Angeles e Louisville, no Kentucky, registraram protestos contra o racismo e a violência policial por causa do caso de Breonna Taylor. Em uma dessas manifestações, em Louisville, que foi onde aconteceu esse caso, 2 policiais foram baleados, mas eles passam bem. Então, para explicar, Kalina, por que essas pessoas foram às ruas, eu vou falar rapidamente sobre esse caso da Breonna Taylor. Ela era uma mulher negra de 26 anos de idade, uma técnica em emergência médica que queria ser enfermeira e morreu baleada pela polícia dentro do apartamento onde ela morava. Os policiais estavam fazendo uma operação de busca e apreensão, não encontraram drogas no apartamento, ela estava com o namorado disse que achou que eram ladrões entrando na casa, disse que a polícia não anunciou que eram policiais entrando, então o namorado atirou, a polícia atirou também, a polícia diz que anunciou sim a chegada no apartamento de Breonna, mas de qualquer forma o resultado disso foi que Breonna Taylor morreu baleada. Ela levou 8 tiros. E aí esse caso aconteceu em março, gerou uma enorme comoção nos Estados Unidos e ontem foi o julgamento dos 3 policiais envolvidos nessa abordagem. E o que acontece é que a polícia acusou apenas um desses policiais e não pela morte de Breonna Taylor. Foi uma acusação leve, uma acusação de primeiro grau por agir de forma perigosa, por ter colocado a vida de outras pessoas em risco. Então, uma acusação porque o policial atirou dentro de um prédio e colocou outros vizinhos, outras pessoas que poderiam estar passando ali no momento em risco e não pela morte de Breonna Taylor. Então, os manifestantes ficaram muito revoltados, indignados, ficaram com uma sensação de impunidade. A mãe de Breonna Taylor ficou chorando depois desse julgamento porque ela também achou que foi uma impunidade e aí por isso as pessoas foram às ruas protestar mais uma vez contra a violência policial, contra o racismo e pedindo justiça por esse caso. Kalina. Agora, mudando de assunto, Mariana, o presidente Trump já disse que caso ele não ganhar as eleições, né, a reação dele não vai ser nada pacífica, é isso? Ontem na Casa Branca, um repórter perguntou ao presidente Trump se ele se compromete a com uma transição pacífica de poder se perder as eleições. E aí o Trump respondeu, a gente tem que ver isso direito, tem que ver o que é que vai acontecer em novembro, ou seja, não se comprometeu. Ontem também ele deu indícios de que a disputa eleitoral de 2020 pode acabar parando na Suprema Corte. O Trump disse que é por isso que ele acha que a Suprema Corte deve ter 9 juízes, lembrando que agora são 8, depois da morte de Ruth Bader Ginsburg, e o Trump está correndo para fazer a nomeação de um 9º juiz ou uma 9ª juíza, né, porque ele já disse que deve indicar uma mulher para essa vaga na Suprema Corte. É uma nomeação polêmica, muito perto das eleições, os democratas tentam barrar essa nomeação, os republicanos também, mas o Trump disse que seria muito importante sim ter uma nova juíza na Suprema Corte, ter 9 juízes para que não fique no empate, no 4-4, caso as eleições vão para a Suprema Corte. Isso pode acontecer no caso de fraude, que é o que o Trump vem falando desde o começo da campanha, que ele acha que só perde essas eleições se elas tiverem fraude. Então, continua acompanhando, o Trump deve anunciar no sábado o nome da pessoa que ele vai indicar para essa vaga na Suprema Corte. Kalina.